Eu pensei em fazer esse vídeo quando eu comecei a perceber como as pessoas se relacionavam com o conteúdo, com os influencers, com a internet como um todo. Então, como que a gente vai manter a sanidade, a vida tranquila com esse tanto de conteúdo e ódio na internet? Então, curte, se inscreve, compartilha o canal e vamos lá! Pare de seguir quem te faz mal. Aquela pessoa que o tempo todo tá reclamando, tá falando coisas que te desagradam, que te deixam irritado. Ou até aquela pessoa que tem uma vida tão mara, tão da hora, tão legal, que você se sente tendo uma vida horrível, que você acredita que nunca vai ter uma vida como aquela. Comece a perceber, depois que você assiste o conteúdo daquela pessoa, como é que você fica se sentindo. Se você sai de lá feliz, ou se você sai irritado, um pouco angustiado depois de ter entrado em contato com aquela pessoa. Eu vejo que às vezes as pessoas estão seguindo 1.000, 2.000 pessoas. E isso não tem como ficar saudável, é muita gente. Você precisa fazer uma peneira e deixar só aquelas pessoas que te fazem bem. 2. Se comporte como se estivesse pessoalmente. Parece de alguma forma essa telinha aqui nos dá superpoderes. Elas acham que são superpoderosas, que sabem de tudo, que podem dizer qualquer coisa. Mas a verdade é que crimes de ódio da internet hoje já são julgados no mundo real. Mas você é uma pessoa real e aquela pessoa que você está assistindo, que você está vendo, também é real. E você deveria conversar com ela com a mesma gentileza que você conversaria no mundo real. 3. Não comente o que pode magoar o outro. Isso é muito parte do que a gente já estava falando, né? Aquela outra pessoa é real, então pense 1 trilhão de vezes antes de comentar. Porque existe uma fantasia de que, se ela é pública, ela tem que aguentar, ela que lide com isso. E não, é sua responsabilidade estar ofendendo aquela pessoa, estar magoando o outro. E se você acredita que o seu comentário negativo realmente precisa ser falado, precisa ser exposto, e aquela pessoa precisa daquela dica e da sua crítica construtiva, se é esse seu intuito e não de ser violento, não de magoar, não de ridicularizar, não dizer que aquela pessoa está errada, você vai dizer isso da maneira mais carinhosa do mundo. E com mais dedos e com mais cuidado possível, porque aquela pessoa não precisa ouvir patada, da mesma forma com que você não precisa ouvir na sua vida. Mas é importante dizer que você nunca, em hipótese alguma, deva comentar sobre algo que ela não pode mudar imediatamente. Então não comente sobre o peso dela, não comente sobre a voz dela, sobre a personalidade dela, sobre o nariz dela, sobre algo que é parte do corpo dela, algo que ela não pode mudar, porque isso é um ataque pessoal, não é somente algo que você não concorda. Isso não tem como não ser ofensivo para aquela pessoa. 4. Não procure representatividade em tudo. Esse, por exemplo, é um que dificulta muito com que eu grave alguns vídeos sobre psicopatologia. Porque as pessoas querem que se eu grave, por exemplo, um vídeo sobre depressão, ela quer que eu fale dela, da depressão dela, e não que eu fale de um dado, de algo científico. Porque, claro, se eu for descrever algo, essa descrição, ela é generalizada. Eu não vou estar falando de você e nada é tão preto no branco e tão definitivo e tão óbvio. É impossível que todos os meus posts ou posts de qualquer outra pessoa na internet sejam sobre você. Infelizmente, se alguém falar sobre maternidade, você pode se sentir excluído mesmo sendo mãe. Se eu falar sobre pessoas tóxicas, pode ser que você ache outra coisa. Não tem como você ver e esperar de alguém que ela diga sobre você e sobre tudo que você pensa e as coisas sejam 100% iguais. E olha, se ela te disse alguma coisa que você não concorda, que você não se sentiu representado, ou até que você se sentiu ofendido, ou até excluído, entenda que ela está falando de algo que é generalizado, que é a forma com que em 10, em 20 minutos, um post de 100 palavras conseguem acoplar. E talvez se em algum momento você decidiu seguir o conteúdo dessa pessoa, ela te acolheu, ela falou algo que foi importante para você. Não é porque em algum momento você desagradou que você precisa jogar todo o resto fora e achar aquela pessoa horrorosa. 5. Algumas informações são dados. Isso é algo que eu queria muito que as pessoas entendessem. Se eu falar, homens se matam 4 vezes mais do que mulher,
Não interessa você me dizer que nunca soube de um homem que se mata. O dado é esse. Isso não muda. Se eu disser que os sintomas mais comuns de uma doença são X, Y e Z, não adianta você me falar, mas eu tenho essa doença e eu não tenho X, nem Y, nem Z. Isso não muda o dado, né? Então, muitas vezes eu digo um dado, eu digo uma citação de alguém, a pessoa fala assim, mas eu não concordo. Tudo bem, mas isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com um dado. Claro que muitas das coisas aqui desse canal, por exemplo, são experiências minhas, são opiniões minhas, mas muito delas são dados. Então, se eu te disser, olha, a média do tempo de duração de casamento hoje é 14 anos, não adianta você me falar assim, mas isso é por causa disso, porque não sei o quê, e não sei o quê, e discordar do dado. Ele é um dado, ele foi pego de algum lugar, né? Se eu te falar, olha, palmada é um crime e faz mal para as crianças, não adianta você me dizer, olha, mas eu apanhei a vida toda, isso não me fez mal. Isso não muda o dado, isso não muda que isso é uma lei. Percebe que a maioria dessas coisas você está irritado por aquilo que a gente falou antes, por você não se ver representado, por você se sentir julgado e não ver que a sua moral está ali exposta e está ali sendo compreendida. 6. Não endeuse pessoas. As pessoas são sempre falhas. As pessoas sempre são boas e ruins. Quando a gente fala do amadurecimento, a gente está dizendo que a criança vai parar de ver o mocinho e o vilão. Ela vai começar a perceber que todo mundo tem um lado bom e o ruim. Quando você está idealizando alguém, você perde a capacidade de pensar e de olhar a realidade. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma moça que dizia assim, se você pensar isso, eu vou parar de te seguir agora. Sinto muito se você estava querendo alguém que concorde 100% com você. Mas isso é impossível, né? E não só eu, mas como qualquer outra pessoa do mundo, né? O seu namorado, a sua namorada, o seu filho, o seu melhor amigo, vocês vão discordar. As pessoas têm lados horríveis. Isso não quer dizer que elas também não possam ser maravilhosas. E a gente não pode encontrar pessoas incríveis que a gente também discorde. 7. O sonho da minha vida é que as pessoas entendam que ética é diferente de moral. Para mim isso seria o básico, a gente deveria aprender isso na escola, porque ética é do comitê de ética, do conselho de ética. Então a psicologia tem uma ética. Agora, uma coisa é minha moral, que é a minha opinião, o que meus pais me ensinaram, o como eu acho que eu devo viver minha vida, o que eu aprendi com a religião. Isso é minha moral. A minha ética é outra e eu posso ter as duas. Só que a diferença é que a moral é privada, é pessoal e a ética é pública. Então, o psicólogo, ele pode ter a moral dele, ele pode acreditar no que ele quiser, ele pode ter a religião dele, ele pode ser contra o aborto, ele pode ser até racista, ele pode ser homofóbico, ele pode acreditar o que ele quiser. Mas como psicólogo, publicamente, ele tem que seguir a Declaração dos Direitos Humanos, que para mim é algo que todo mundo deveria ler, todo mundo deveria ter, todo mundo deveria colar na parede, assim, de regras básicas de convivência, que a maioria das profissões, se você procurar, a maioria delas tá dizendo lá que a gente deveria seguir a Declaração dos Direitos Humanos. A gente está no momento que todo mundo está querendo que a sua moral sobressaia, que a sua moral seja certa e que todo mundo siga o que eu acho certo. Mas como profissionais, na vida pública, a gente deve seguir a ética. Esse é um dilema que todo mundo vive, que todo mundo passa. Mas que a gente precisa cada vez mais poder falar e entender como é que a gente vai usar isso na hora que a gente vai julgar o outro. Se a gente está julgando o outro e achando que ele está sendo antiético, ou se a gente está julgando o outro porque ele não segue a minha moral. Isso é completamente diferente e eu acho que vai fazer muito sentido quando as pessoas entenderem do que elas estão dizendo. 8. Valoriza quem te agrega, quem te dá conteúdo, quem te dá felicidade, quem te dá apoio. Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer para fortalecer a internet. E não tá aqui para usar como algo de ataque, como algo violento, como algo para destruir o outro, causar inveja, fazer um campeonato de like ou de vaidade. Eu acho que o lado bom da internet, o lado valioso que a gente tem aqui é poder disseminar o conhecimento e disseminar coisas boas e que talvez as pessoas que estão em lugares distantes ou que estão afastadas de pessoas que têm esse conhecimento por perto conseguem atingir, conseguem estar com ele. Então eu acho que a internet é um lugar maravilhoso, eu acho que a gente pode ter inúmeros benefícios desse lugar.
mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com a forma que a gente se relaciona aqui, com o tipo de conteúdo que você assiste, porque isso também é levado para sua vida. E poder definir assim o que você vai tirar desse mundo, desse reino da internet que é tão gigante. Se você vai tirar daqui algo bom, se você vai tirar daqui algo mais ou menos, ou se você vai tirar daqui algo muito ruim que vai te fazer mal e vai ser danoso para sua vida. Se você tiver outras dicas de como manter a sanidade na internet, me conta aqui que vai ser ótimo. Todo mundo precisa saber disso. Então, curte, se inscreve, compartilha o canal e tchau!